Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Leituras. Mais uma vez trazemos duas obras artísticas, duas artistas, é isso que é, duas artistas, uma moçambicana e uma brasileira, muito conhecidas. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso que é a Biblioteca do Centro Cultural Brasil-Moçambique, que quando estiver tudo calmo, quando a biblioteca estiver aberta, nós vamos disponibilizar vários livros. Olha, tem muitos livros que podem aqui vir ver, vir consultar e, enfim, poder deliciar-se um pouco mais da leitura, para quem gosta de ler e fazer alguns trabalhos, talvez, de pesquisa que possa encontrar aqui, porque está cheio de livros. Sejam bem-vindos, eu sou Hassan Cassimo e hoje vamos trazer a Cecília Meireles e também a Efêmera Liberdade de Amílcar Ismael. Então, aqui vamos trazer duas obras muito, assim, diria o quê? Diria uma é muito intrínseca, mexe muito profundamente com os sentimentos assim, das pessoas. E esta também é o mesmo, mas aqui nós temos muitas histórias, muitas características, muitos detalhes e muita poesia. Por um lado, com a Cecília Meireles, e do outro lado, com Amílcar Ismael, temos aqui uma história muito forte e muito contada de uma forma muito divertida. Bem, acompanhem o programa e que depois deixem os vossos comentários. Espero que já tenham visto o livro. Se ainda, esperem a biblioteca abrir e vão poder vir consultar aqui os livros e, enfim, poderem ler e conversar em torno desta obra. E se calhar deixar aqui uma crítica ou um conselho da minha observação em torno destas obras todas que eu falei aqui hoje. Bem, vamos começar este episódio com este livro, O que se diz e o que se entende, de Cecília Meireles. Cecília Meireles nasceu no Brasil, lá para os anos 1901, e ela foi uma escritora muito renomada, muito conhecida, e que nas suas histórias, nos seus livros, tinha muita poesia. Mas esta poesia que mexia muito com a profundidade do ser humano, com a questão da existência do ser humano. Tínhamos também muitas histórias, ela foi, além de ser escritora, ela também traduziu vários livros e fez uma coisa interessante, até traduziu vários livros e ela sabia falar várias línguas. Imaginem, até o russo. O russo, que é uma língua bem difícil e meio complicada. Então ela sabia falar essas línguas e ajudou a traduzir várias obras para língua portuguesa e também para outras línguas. Ela, que desde muito cedo teve este contato com a literatura, com a arte de forma geral, ela foi crescendo e se interessando muito pela escritura, pelas obras escritas e também pela arte de forma geral e também pela educação, não é? Pela educação, porque ela tinha para ela o ponto de vista, o que vinha à mente era, no futuro, sonhava com um mundo onde as crianças podiam ter uma biblioteca própria, né? Num mundo onde as crianças podiam consultar livros na biblioteca própria. Se calhar que existem alguns países, algumas zonas que já dão este valor, onde podemos ter bibliotecas infantis, bibliotecas onde as crianças possam ter esta consulta. Bem, vamos conversar um pouco em torno disto, e que hoje vamos trazer este conto muito profundo, que é o Lamento pela Cidade Perdida. Lamento pela Cidade Perdida, a Cecília Meireles quer nos trazer a ideia de que numa cidade onde os jovens, as crianças, os mais novos, perderam o interesse pelos mais velhos. Os jovens já não têm aquele carinho, aquela dedicação, aquele apoio pelos mais velhos, já não têm aquela consideração de ceder o lugar, ajudar para atravessar a estrada, ajudar
Bem, em termos de várias coisas. Então, ela vai trazendo essa crônica, e esta crônica vai discutir, vai trazer o seu ponto de vista em torno disto. E é aquela parte muito profunda que mexe com ela ao falar sobre esta obra. Bem, este aspecto. O interessante aqui que nós podemos ver é que neste texto nós conseguimos ver uma coisa muito liga muito as relações, podemos assim dizer, Moçambique e Brasil, liga muito a esta ideia de porque que se calhar os velhos já não têm aquele tempo para conversar com os mais novos e nem os mais novos para ouvir os mais velhos. Há uma espécie de um conflito de gerações, onde uma geração tinha certos hábitos e esta outra tem outros. E particularmente com esta pandemia começamos a aprender um pouco. Se calhar alguns conseguiram trazer de volta esta vontade, aquele passado onde podíamos sentar e conversar, contar histórias, ler um livro, né? Um livro desses, e poder conversar em torno das coisas. Mas ela trouxe, imaginem, ela trouxe-nos isso no século XX e é uma coisa que até agora está mais forte. Não é? Conseguimos perceber isto vai acontecendo nesses dias. O que vamos trazer é uma coisa interessante, ela já teve vários prémios, e dentre eles o prémio Jabuti, e que um reconhecimento também pela Índia, pelos seus livros, pelos seus poemas e pelo seu contato com a arte. Também já teve o prémio, já foi homenageada ainda viva como doutora honoris causa, enfim. Ela é uma grande escritora, é uma das escritoras que, se você ainda não viu, deve recorrer, deve ler, principalmente se tem este interesse pelo ser humano, tem uma paixão pela pessoa, tem uma paixão pelas crianças, que era muito forte por ela. Ela tinha muita paixão pelas crianças. Visita a obra, leia um pouco mais sobre ela e vai perceber esta relação em que ela mostra e tudo mais. Para percebermos um pouquinho mais sobre a viagem, sobre a intrínseca profundidade da Cecília, vou deixar aqui uma frase muito simples e muito forte dela, ela diz assim: entre mim e mim há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos. Então, nesta frase, nós conseguimos ver o quão ela era muito sonhadora e como ela, além do lado poeta, é claro, como ela viajava, imaginava e queria um mundo mais profundo, de muito contato entre os seres, entre as pessoas e principalmente aos mais novos e as crianças. Ela olhava muito mais para as crianças. Enfim, terminado de falarmos desta escritora, grande escritora que é a Cecília, vamos falar agora da Milka Ismael, ela que é uma escritora moçambicana, que atualmente vive há mais de 25 anos na Itália, que já também teve vários prémios. Ela nasceu em Lourenço Marques, bem, sabemos que Lourenço Marques, antiga Maputo, atual Maputo. Ela já teve também vários prémios, já teve um prémio interessante que era reconhecida como autora, como uma mulher, a escritora do ano e tal, isto há muitos anos atrás. E também uma coisa interessante que temos aqui sobre a efêmera liberdade, aliás, sobre a Milka, é que ela desperta o interesse dela pela literatura. Ela começa a escrever especificamente só para entregar às amigas, só para dar os livros das amigas e tipo, deixa lá, vou contar as histórias vou partilhar com as minhas amigas. E de repente o livro ganha uma outra vertente, cria mais interesse, as pessoas querem mais consultar, mais pessoas querem saber sobre o livro e ela decide fazer o livro, escrever e publicar e ganha é reconhecida e vai sendo vista. O que nós trazemos aqui nessa história, a efêmera liberdade, é uma coisa interessante. Este livro tem uma profundidade, tem assim, uma história bem baseada em factos reais, que já aconteceu a várias meninas. Aqui temos a história da Ruth, uma moça muito jovem, levada para a Itália. Aqui na Itália, conhece o presidente, não se diz aqui os nomes, só
disse o presidente, e depois percebemos porque que é presidente, não se tem os nomes não tem exatamente o nome das pessoas. Então ela conhece o presidente e diz, não, temos uma bolsa de estudo, vai estudar na Itália e tal. Ela, uau, era meu sonho, sabemos que muita gente quer estudar fora, ter mais contato com outras pessoas, então ela sonha em ir para outro país. E quando chega à Itália, é apresentada, a primeira casa onde ela chega, é apresentada a uma senhora, que de seguida, esta senhora, elas têm um pequeno contato que passa para outra casa, numa casa grande, que ela nunca havia estado nesta casa grande, e ela começa a analisar, começa a achar estranho isto. E quando chega, ela é apresentada a Madame, só para verem, também não temos o nome claro aqui. Ela chama-se Madame, é uma senhora um pouco mais velha, e que começa a dar-lhe instruções, dá-lhe várias instruções sobre a vida, sobre, enfim, como é que ela vai viver ali, como é que elas vão viver juntas. E o interessante nesta senhora, esta senhora vai ensinar a ela a aprender a conhecer o seu próprio corpo, a tocar, a palpar o seu peito para que evite cancro de mama, por exemplo, e possa detectar ainda cedo, caso tenha. A história começa a tornar-se mais profunda justamente aí, que esta senhora, Madame, começa a ensiná-la a dançar valsa, começa a ensinar a dançar, a beber e a drogar-se. Ela sem perceber exatamente por que isto estava a acontecer, são coisas rápidas, muito forçadas, então, e depois ela vai perceber que ela foi uma espécie de vendida, vai trabalhar como mulher de sexo naquela casa, ainda muito nova, e enfim, em vez dela aprender o italiano, ela se aprende italiano em poucas palavras, não no seu todo. Aprende um pouco e pequenas expressões só para ter contato com os homens. E ela vai perceber que o seu sonho caiu, foi abaixo, porque não teve aquela relação toda com que ela pensava que era estudar e tal, então ela vê que seu sonho vai por água abaixo, tenta fugir, não dá certo, e numa das vezes ela acaba engravidando, né? Acaba engravidando e depois perde a vida na tentativa de fazer um aborto forçado. Então, é uma história muito forte e que, como disse, baseada em factos reais, e esta é a relação que nós conseguimos encontrar aqui nestes dois livros. Uma coisa interessante também que podemos ver aqui nestes dois livros, aliás, na Efêmera Liberdade, é a forma como a Milka descreve a história. A história inicia como se fosse um filme, com flashback, com aquela ideia de ela pedindo socorro, com imaginações, com alucinação e tal. Então, depois, com o desenrolar da história, vamos começar a entrar na ideia, começamos a perceber o que é isto, e que ela deixa os nomes das coisas, coloca as palavras com os seus próprios nomes, e ainda, uma coisa interessante é que cria um desejo de ver mais, um desejo, assim, é daqueles livros que não se pode contar bem para os menores se calhar menores de 6, 8 anos ou 10 anos, assim. Tem muitas palavras explícitas, tem muitas tem muitas partes eróticas, fala de muita cena erótica e que vai mexendo com o leitor e vai te envolvendo, você vai ficando interessado. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Que nós vamos perceber no final, não é? Então, o que nós temos, isto é o que nós temos aqui nesta obra da Efêmera Liberdade, da Milka Ismael. O que nós vamos aqui trazer sobre estas duas obras, que vai o seu diálogo, é aquilo que nós acabamos de apresentar, mas o que mais interessante que nós podemos marcar é a relação de vida que elas têm. O que nós podemos ver, por um lado, uma conta, as duas têm histórias muito ligadas às escritoras, e também tem aquele viver, fatos reais, coisas que aconteceram com as pessoas, e uma tentativa de educar-nos ou chamar a atenção a partir da própria arte, que é uma forma muito interessante para quem quer ler contos parecidos para os mais velhos, para os mais novos, ou para quem quer aprender um pouco mais, perceber um pouco mais sobre a própria escrita, pela própria escrita e também pela forma de pensar das pessoas. Vou agora
Agora deixaram um trecho também de uma frase, bem, assim, vai ser um parágrafo em torno daquilo que é a história da Ruth, né? Da Ruth, que ela diz, isto acontece depois dela já ter acordado, já está muito, muito forte com uma triste, já com o bebê, já perder muito sangue e não muito consciente. É hora de ir. É hora de recolher do meu sangue os pobres farrapos da minha história e recompor as características nítidas num sorriso de cortesia ao Deus omnipotente. Atrás de mim, de onde eu parti, surge assustadora a África machista e polígama que me vendeu à Itália. O que eu queria ser? Advogada? Médica? Queria ajudar as pessoas da minha aldeia, garantir educação, igualdade e bem-estar. Queria lutar pelos direitos das mulheres do meu país e, portanto, pelos direitos de todas as mulheres do mundo. Mas que proporção poderia existir entre uma menina de 14 anos e o mundo? Bem, para verem mais, visitem a biblioteca, procurem o livro, consultem e percebam o desenrolar desta história. Bem, obrigado, ficamos por aqui. Acompanhem o programa, deixem sugestões, críticas e até lá. Tchau!